Opa, bom dia. Estamos começando aqui mais uma live. Já chamei o Gusmão, ele já está entrando. Vamos aguardar só uns segundinhos. O pessoal está entrando também aí aos poucos. Fala, Gusmão. Fala, amigão, bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bem? Como é que foi a semana? Semana foi difícil, cara. Muitas É, lives. É. é, Estou muitas lives, tô fazendo uma live com o Vinícius. Ah, eu vi aí, Ele, o Vini já entrou. Um salve aqui pro Vini. Que o Vini é o defensor da causa animal, tem 10 anos e ele tem uma live semanal com o avô dele. toda Né? segunda-feira. Toda segunda-feira às 18 horas. Muito legal. Quem puder participar, lá E, no e o, perfil do Vi- Gusmão, consegue. e o Vini é que faz toda a parte técnica. Ele que grava, ele que faz tudo. Ah, sim. Ele é um grande defensor da causa animal. É, e Ele já ele está com aí, ele isso. tá aí com a gente hoje já. É. Podia até ele dar um alô rapidinho aí, dá para ele dar um alô aí. Fala aí, Vini. Ó, a Manu também entrou. A live da semana passada foi um sucesso, né, Gusmão? Bombou. Muitos Foi. comentários com o procurador, o Rafael Daut de Oliveira, que É. veio aqui conversar sobre o novo sistema de licenciamento do Rio de Janeiro. Foi muito bom o que ele fez, né? Foi muito comentado. Ele está muito solicitado, ele fez uma live também, não sei se foi na É. OAB ou... Foi na OAB? Ah, tá. Foi na OAB aqui do Rio de Janeiro, isso. Bom Inclusive, dia a todo mundo. isso. O Daut ele fez um comentário que daqui a pouquinho eu vou até esperar um pouquinho o pessoal chegar para poder reforçar uma informação que ele deu de primeira aqui. E vocês vão ver que foi de primeira mesmo. É, Né? Hoje a gente completa quase um mês de cesta básica. Começou no dia 5 de junho, né, no Dia do é, e Meio é, Ambiente. hoje é a quinta, né? Hoje é a quinta. A live do Daut da semana passada teve mais de 80 pessoas que no final participaram ao vivo e Caramba, a visualização já lá da gravação já está em mais de 220 pessoas. Então já dá umas 300 pessoas que participaram ao muito todo. bom, hein? Muito legal. Quem perdeu, é só ir lá no perfil do Gusmão, Gusmão.Antônio Carlos, que a gravação está lá, para vocês Você assistirem. tá no seu perfil também, essa? No meu tem um link, mas ele tá hospedado no seu, Ah, tá do certo. Daut. Agora, interessante é que essa é a quinta live, né? Essa é a quinta live da série sobre evolução do sistema de licenciamento ambiental. Você teria, por acaso, assim, uma parcial de quantas pessoas já viram, visualizaram, Ah, sim, isso participaram? eu tenho visto. Desde a primeira, né, a gente está aqui há um mês, né, na cesta básica. Nós já estamos quase chegando em 1.000 pessoas em relação às que o conjunto das que estão assistindo ao vivo e as que a visualizam depois. Estamos Muito próximo de bom. 1.000 pessoas, isso. Na live Caramba. de hoje, como a gente combinou, a gente vai sortear um livro. Ah, O sortear um livro livro. O Mas o Ambiente livro, Entre Nós. mas o cara que ganha o livro vai ter que ler ao contrário o livro ou é só aparece ao Não, isso contrário aqui, ali? ao contrário, é só se estiver lendo aqui no Instagram. É. O cara Ele quando vai pega receber. o metrô no Japão, o cara lê ao contrário também. Ah, é. Bom Dá, dia, dá. Diogo. Bom dia, amigão. Olha Esse só. livro, esse livro é um livro que ele fala sobre várias temáticas ambientais, de gestão, de Certo. auditoria, e aí ele também está disponível para quem não receber e-mail físico, ele pode ser baixado gratuitamente lá na página da Demartini Ambiental. Tá? Mas São, art- esse exemplar vai ser para o ganhador de hoje. são artigos de diferentes colegas, né? São diferentes colegas, isso. Tem mais de Tá 20 certo. pessoas, inclusive eu e o Gusmão. Tá Ele foi certo. organizado pelo Elmo Rodrigues, lá da UERJ, Ah, professor e por Elmo, mim também. Isso. foi meu professor no mestrado também. Grande É. amigo. Quando eu fiz É, doutorado, ele foi meu orientador. quando eu acho que esses números assim, 10, 100, 1.000, são números cabalísticos, né? Números significativos.
Sim. São os únicos que têm 3 letras, né? 10, 100, 1000. Ninguém mais tem 3 letras. Agora, quando 1000, eu me lembro de Bombril tinha 1001 utilidades, né? Isso. Quando o Pelé fez 1000 gols, foi uma festa. Ele dedicou às Foi. criancinhas. Foi em Aham. 1969. Foi no Maracanã contra o Vasco, né? Eu estava lá, eu vi. Tava. Foi um gol de pênalti, né? O Andrade que não agarrou. O Andrade ficou dando soco no chão. Mas eu acho que quando nós chegarmos em 1000 participantes da nossa live, a gente tem que pensar em dar uma parada e agradecer, ou homenageá-lo, né? Porque 1000 verdade. é um número forte, né? Então, é verdade. Vamos... Mas, Guzmão, você agora me chamou a atenção. Você estava nos 1000 gols do Pelé? Você estava lá na arquibancada do Maracanã ou na geral? Estava na arquibancada. Pô, mas você estava em tudo que... Foi à noite. Tudo que é evento importante, você está presente. Você estava lá quando definiram o SLAP, quando fizeram o Slam, agora na Celca também você estava participando. Você é o nosso Forrest Gump, então. Estava no show do Simonal, do Sérgio Mendes, quando o Sérgio Mendes não conseguiu entrar. É o único evento importante, o evento mais importante da minha vida, eu quase que não fui. Que foi meu casamento. Você quase faltou, que tinha a semifinal de um jogo na praia, eu não podia deixar de jogar, então... tá. Qual eram os times? Era lá no Leme. Era o time do Real Constant. E eu não podia deixar de ir, pô. Aí o pessoal falava, pô, mas você vai casar? Casar você casa qualquer dia, pô. Semifinal é só hoje. Então, mas deu tudo certo. Você foi no jogo e foi no casamento? O que deu mais certo foi o casamento, né? O jogo acabou 0-0. Tá bom. Guzmão, na semana passada, o Daut ele deu aqui em primeira mão uma informação que o decreto, né, o 46890, ele tinha, que estava valendo, né, estava em vigor desde o dia 21 de junho, domingo retrasado, ele tinha sido alterado. Eu até fiquei meio surpreso porque eu não acompanhei essa alteração, não estava sabendo, mas aí até uma participante confirmou que foi alterado. Isso. Sabe quando foi alterado? Quando eu fui correr atrás disso. Foi alterado no mesmo dia da live nossa, na sexta-feira, 26 de junho. 26. Mas 26. Eu vou por acaso. Pois é. Então, ele deu em primeira mão, ele até estava sem saber se já tinha sido publicado ou não, porque ele, na verdade, foi publicado no dia. Eu vou até colocar aqui para o pessoal o número do decreto estadual, né, 47141. Ele foi publicado no dia 26 de junho. Esse decreto revogou o outro? Ele, na verdade, não revogou, não. Ele alterou o prazo para a validação, porque ele já estava valendo desde de domingo, né? Ele está valendo desde o dia 21 de junho. Mas aí esse decreto novo, ele fez com que ele só começasse a valer em 21 de março de 2021. 21 não, 23 de março de 2021. Então está valendo o Slam, né? Está valendo o Slam, vai valer até 23 de março de 2021. Isso em função da pandemia e esse decreto novo, ele, para ser regulamentado, tinha alguns procedimentos, algumas normas que tinham que ser ainda escritas. O Daut até comentou isso aqui. E aí, como não conseguiu o pessoal do INEA, o pessoal que estava envolvido fazer isso, aí se adiou para o ano que vem. Tá? Então, vai falar a informação do Daut em primeira mão aqui, realmente, em relação a isso. Essa participação do Daut foi uma sinalização que a gente pode convidar colegas assim do nível dele, né? Sim, vamos fazer sempre aqui Sim, vale a pena, sem dúvida. Tem um assunto muito interessante, meu Bartini, que nós não somos especialistas e é importante terem essa informação, que é pagamento de serviços ambientais. Sim. É uma forma, é um instrumento bom para poder garantir, né? Isso. Se alguém então tem uma floresta num sítio
e a floresta está lá para poder ter um benefício ambiental, essa pessoa merece e pode ganhar por manter essa floresta em pé. Pois é. Então é um serviço ambiental, que a gente pode trazer para conversar aqui sem dúvida nenhuma. Tá. E você tem alguma pessoa? Eu vou conversar com ela, é uma colega nossa do INEA, a Marie, ela é muito forte nisso. Vamos aprender bastante então com ela. Ela fez uma live na semana passada, muito interessante. E a gente bate esse papo com ela. Bem, então vamos continuar a nossa história. Né? Vamos. Entrando... Mas aproveitando, Guzmão, aqui o que a gente está falando da live do Daut, ele mostrou alguns avanços, né, do decreto novo. Ele falou vários. Quem não assistiu, vai lá e assiste, porque tem vários avanços importantes. Um que ele não comentou, mas que vale a pena a gente tratar aqui, está relacionado com os estudos ambientais. Os estudos ambientais, eles têm vários procedimentos a serem seguidos, né? E quando tem dados ambientais que já estão disponíveis em função de outros estudos, o decreto novo informa que esses dados ambientais podem ser aproveitados nos estudos novos. Não precisa partir do zero, porque hoje você tem uma região em que você tem que conhecer os dados bióticos, os dados meteorológicos e tal, você tem que partir do zero e começar tudo de novo, mesmo já tendo essa informação. Agora não precisa mais. Se o dado já é disponível, isso pode ser usado no estudo novo. E isso é muito bom para o empreendedor, porque isso diminui o custo da elaboração do EIA-RIMA. Né? É ruim para o pessoal da consultoria ambiental, porque o assunto já vai estar sendo tratado anteriormente e não precisa ter o custo adicional. A informação ambiental é pública, né? O direito ambiental ele tem umas características diferentes de outros. Por exemplo, direito de família. Né? Se a pessoa está se separando do marido ou da mulher, quem tem acesso àquele processo, àquelas informações, é interessado. Não tem sentido eu ir lá no processo, é segredo. Agora, na área ambiental, não. Na área ambiental, você pode pegar qualquer informação. As informações são públicas, porque é um bem difuso. Né? A turma está perguntando se o decreto foi cancelado ou revogado. Não foi, não. Foi um novo decreto. Esse novo decreto deve ter um artigo só, né? Não, tem dois. Eles aproveitaram e fizeram uma pequena alteração no anexo, falando sobre laboratórios. Tá certo. Aproveitaram e pegaram carona para revisar algo que precisava dar uma mexidinha. Na certidão, será? Não, eu não estou me lembrando exatamente o que foi. Deve ser laboratório, deve ser algum tipo de certidão. Então está entrando muita gente, está entrando Parrumbeiro, Pascoal, Renata, Joana, Lima, Rafael. Então, nós vamos agradecer o Santista. E esse decreto novo está fixado aí no Márcio Mundim, grande ambientalista, surfista das ondas grandes. Então, olha só, nós vamos continuar, então, o nosso tema, né? E quando o Felipe Brasil, grande abraço, quando o nosso amigo Daut falou das licenças, né, do que aconteceu nas novas modalidades, nós estamos ainda... nós adiantamos um pouquinho o CELCA para poder, justamente no dia que ele ia ser revogado, alterado, fazer a live. Né? A gente não sabia, mas nada é por acaso. Né? Então, eu acho que a gente podia começar a conversar hoje sobre isso que ele falou e você repetiu aí, sobre os estudos ambientais. Sim, porque existem muitos... Para quem está aí, só completar, para que tem mais gente entrando, o decreto novo, ele estabeleceu que dá para aproveitar os dados ambientais, né, num EIA-RIMA, desde que seja na mesma área de influência do empreendimento. Certo. E aí, aí o Guzmão, eu interrompi o Guzmão, que ele ia começar a detalhar os estudos ambientais. Isso quer dizer o seguinte, se você for fazer um empreendimento na Baía de Guanabara, né, onde já se estudou tudo, já se sabe tudo, e esses dados são públicos,
o tamanho do EIA vai ser menor do que se você for fazer um mesmo empreendimento na bacia do Ureré, onde não tem nada e ninguém conhece nada. Então, o primeiro estudo lá vai ter que ser super detalhado, vai ter que dar de flora, de fauna, de ocupações. Perfeito. Vai ter parecer de fã. Então, porque você não tem aquela informação. E os próximos na bacia do Tereré vão ser mais simples, porque já tem estudos feitos, não é isso? Isso. E tem que entender que também os estudos ambientais, se você faz um estudo para a implantação de uma estação de tratamento de esgoto, por exemplo, em Fortaleza, é totalmente diferente do estudo do Rio de Janeiro, se for fazer de Niterói, por exemplo, porque as condições são diferentes, salinidade é diferente, direção de vento, temperatura. Então, na área ambiental é muito detalhado, é muito minucioso. E essas minúcias, a necessidade de detalhar, foi o que gerou a necessidade de se criar estudos mais específicos. E a gente cada vez tem mais estudos. E esse decreto agora, o CELCA, ele menciona esses estudos. E não havia uma legislação antes que juntasse isso com licenciamento. O DAUT foi extremamente... Quer dizer, o DAUT e as pessoas do INEA, né? A equipe dele lá da Procuradoria, foram muito felizes nisso. Pularam na frente. Muito bom. Agora, isso pode ser uma tendência ao licenciamento brasileiro, né, Guzmão? Claro. E a gente faz moda, Martinho. A gente é pioneiro. A auditoria ambiental, que vai ser uma próxima... Eu não quero falar, mas uma próxima temporada nossa, né? Quando acabar esses... Eu acho que nós vamos ter 7 episódios nessa nossa primeira temporada. Mas quando a gente for falar de auditoria, a auditoria ambiental é obrigatória no Rio de Janeiro desde 1991, cara. Sim. Pô, é muito tempo. Quer dizer, os nossos legisladores em 91 tiveram essa iluminação. Não, vamos tornar isso obrigatório. Agora, para todo mundo, é do Leme ao Pontal? Não. É para aquelas atividades e tipologias que estiverem mencionadas na legislação. E aí, nós fomos evoluindo e fizemos uma nova resolução do CONEMA em 2011, não foi? Foi em 2010. 2010, da qual que fala da DZ 56. Foi. Mas isso vamos deixar para a temporada de auditoria. A gente tem que falar... Guzmão, assim, essa semana, você falando da inovação do IDEA, tem agora uma portaria do Ministério do Meio Ambiente, a 280, se não me engano, que ela estabeleceu o Manifesto de Transporte de Resíduos para o Brasil todo. É verdade. E o Manifesto de Transporte de Resíduos do Brasil todo é a cópia do manifesto que a gente está acostumado aqui no Rio. Pois é. Então agora está valendo para todo mundo. Quer dizer, o quanto você faz... E a cópia é em relação à última versão, né, da NOP NEA 35, onde tem o CDF, onde tem o sistema que você faz o cadastro, assim por diante. Então, realmente, foi uma outra inovação que virou tendência nacional. Você vê que essa que é a vantagem da legislação ambiental, a competência de legislar se é concorrente. Né? Se é concorrente, todos podem. Então, se algum Estado faz alguma coisa bem feita, é claro que aquilo vai ser uma tendência, né, para ter uma legislação federal. Então, a nossa outra legislação sobre audiências públicas também foi um sucesso. Uma resolução. E a audiência pública é um assunto 35. É um assunto tão importante que vale um episódio inteiro, hein? Vale um episódio, Eu fiz até porque você tem certa experiência. Você já fez quantas audiências públicas, Guzmão? Eu fiz 107. Já fez 7 audiências públicas? 107. 107? Então isso é um recorde mundial. Não sei se é um recorde mundial, mas essa pesquisa não foi feita ainda. Mas podia me botar no livro do Guinness, né? Eu acho que sim. E eu, quando fui ser presidente da SECA pela primeira vez, foi 2000... Não, pela primeira vez, que foi 2002, um período, né, de 6, 7, 8 meses, depois eu voltei em 2007, né?
Aí a função, a missão do presidente da SECA, dentro da estrutura ambiental do Estado do Rio de Janeiro, é a atribuição do presidente da SECA indicar quem da estrutura ambiental vai presidir, vai comandar uma audiência pública. Eu entrei na SECA, nunca tinha participado de audiência, e apareceu a primeira audiência. Eu entrei em janeiro, acho que fevereiro, março. Naquele tempo, 2008, 2009, 2007, a gente estava com um grande desenvolvimento no Estado. Eram 24 audiências públicas por ano, Martim. 20, 22, 24. Muita coisa. E aí, primeira audiência pública eu fiz, eu cheguei dentro da minha atribuição, convoquei um colega, você vai presidir a audiência pública. E o cara não falou nada, ficou meio assim, estranho. E foi. A audiência pública deu uma confusão, uma atrapalhada. Dia seguinte, ele chegou, entrou na minha sala e falou, nunca mais vou falar contigo. O cara era meu amigo, amigão, a gente jogava bola junto. Nunca mais vou falar contigo. Esquece que eu existo. Eu digo, mas o que houve, cara? O que eu fiz? Você me convocou para presidir aquela audiência. Que audiência pública, para o cara que trabalha no INEA, é à noite, fora do horário do expediente. Normalmente não é no município do Rio de Janeiro. Fora a administração de conflito que tem durante a audiência pública, né? Que não é mole. Você tentar contornar a briga de 2, tá? Separa uma briga de 4, 5 brigando, 5 ideias diferentes. Aí o que eu fiz? Aí eu fiquei abalado com aquilo, eu tentei falar com o cara, fui na sala dele, ele não queria conversar comigo. Aí, qual foi a minha decisão? Para não perder todos os meus amigos, que eu adoro uma amizade, eu vou fazer. Então, comecei a fazer as audiências. Então, Guzmão, vamos deixar isso para um episódio inteiro aqui da nossa Cesta Básica, porque isso a gente não encontra em literatura. Então, vai encontrar aqui na Cesta Básica com a sua experiência. O colega está falando que o Manifesto Nacional é obrigatório, pode dar uma certa... Lucarino entrou, o grande Lucarino que fez aqui montagem de toda a nossa live. Muito obrigado, Lucas. Então, voltando lá no... Você viu a pergunta do colega aí, que pode dar uma confusão no início? Vai ser confusão, mas toda mudança cria um desconforto inicial, né? Porque as pessoas não gostam de mudança. A gente até conversou sobre isso aqui. Né? Mas mudança é importante. E principalmente quando já foi testada, né? Já foi testada e aprovada. Todo mundo hoje está esperando alguma coisa testada e aprovada, né, Martim? Para espetar no braço, né? Ah, sim. Exatamente. Então, o que acontece? O que acontece é que quando veio o licenciamento, só voltando um pouquinho, veio as LP, LO. Né? Então, todos os empreendimentos efetivos e potencialmente poluidores se preocupavam em fazer a licença prévia, depois a instalação. Acho que já existiam faziam licença de operação direta, e ficou assim. Então, um empreendimento que causasse muito impacto e outro que não causasse impacto nenhum, ia ter a mesma regra, os mesmos procedimentos. Isso não estava certo. Você não pode exigir de uma fábrica de botão os mesmos estudos, os mesmos procedimentos, etapas, do que um aeroporto, por exemplo, do que uma refinaria, do que um aterro sanitário, do que um porto, do que uma rodovia, do que uma ferrovia. Então, em 86, tinha um dos instrumentos que estava adormecido lá no artigo 9º da Política Nacional, era estudo de impacto ambiental. E aí, a partir de 1986, o Brasil passou a ter uma legislação federal, né, que era a Resolução CONAMA 01 de 86, que estabeleceu que determinados empreendimentos seriam obrigados a fazer o EIA-RIMA, o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente, quando pedisse a licença prévia. Então, essa resolução colocou... É só as pessoas verem o artigo 1º da Resolução CONAMA 01. Quais são essas atividades que têm potencial de fazer isso? Quer dizer, essas atividades de significativo impacto, vai. Essa é uma relação exemplificativa ou só as que estão ali é que tem que fazer? Não, ela não é taxativa, não, ela é exemplificativa. Quer dizer, o órgão ambiental ele tem o poder discricionário em várias situações.
Então, por exemplo, rodovia, ferrovia, aterro sanitário, consta do artigo 1º da Resolução 01 de 86, que é obrigado a fazer IARIMA. Então, não há dúvida que o empreendedor que vai fazer uma usina de destilação de álcool, por exemplo, vai ter que prever no seu orçamento o custo de um IARIMA, que corre o risco de nem ser aprovado. Não. Por isso que ele é um estudo, por isso é o princípio da anterioridade, é antes de tudo. Antes de tudo quer dizer antes da LP. E aí, se o cara quer fazer um aterro, ele sabe que vai ter que fazer um IARIMA, porque aterro está escrito lá, é uma tipologia mencionada na Resolução 01 de 86. Agora, se o cara quiser fazer, por exemplo, um parque temático, ou um piscinão, isso não está escrito. Mas o órgão ambiental tem o poder discricionário de exigir IARIMA mesmo de quem não está mencionado na resolução. Por isso que é uma resolução elencativa, porque elenca, e exemplificativa. E como a legislação, como ela é redigida, ela diz se é taxativa ou exemplificativa. A resolução CONAMA, no artigo 1º, diz é obrigado a fazer IARIMA, as atividades, aí elenca tudo, e no fim, e aquelas outras que o órgão ambiental entender que gera também um significativo impacto ambiental. Então, o órgão ambiental tem esse poder discricionário. Resumindo, exigir IARIMA de quem está na lista é um ato vinculado, portanto, revestido de uma presunção, e agora faltou, mas de uma presunção absoluta. Agora eu me lembrei da vodka, da absoluta. E quem não está escrito, se o órgão ambiental exigir o IARIMA, essa exigência está revestida de uma presunção relativa, não está escrito em lugar nenhum. Tanto que o empreendedor pode questionar por que pediu. Pediu porque eu não estou na lista. Mas o órgão ambiental tem esse poder discricionário. Entendeu? É claro que o empreendedor não quer fazer IARIMA. Então, o primeiro estudo que veio assim pesado foi o IARIMA, que veio em 86. O Janjão voltou, Martim? O Janjão, não. O Janjão... É o vizinho? Ah, não, esse é o vizinho. É o vizinho. É o vizinho. Deve ser primo do Janjão, né? É primo. Aí o que aconteceu, Martini? Aí nós ficamos no Brasil, a partir, vamos dizer, dos anos 90, com LP, LI e LO. E IARIMA para quem fosse colocar um empreendimento de significativo impacto. E assim ficou. Quer dizer, premiou o ambiente no sentido de que fosse feito um estudo mais detalhado. Isso tudo foi em 86, depois que volta a democracia, não é? Que foi em 85. Aí, em 87, vem outra resolução obrigando a audiência pública para quem faz a IARIMA, que vai ser objeto também da nossa live, provavelmente a live 6. Então, você fica com LP, LI, LO, IARIMA e audiência pública para quem faz a IARIMA. E nós entramos por dentro dos anos 90 com essa situação. E aí, o que acontece? Nos anos 90, já da metade dos anos 90 para frente, democracia, não, os municípios também se desenvolvendo, e aí vem uma legislação muito importante. Quer dizer, ela é tão importante quanto foi mal colocada. Quando foi feito o licenciamento ambiental, a competência do licenciamento era dos estados e da União, através da SEMA e depois o IBAMA. Então, quem tinha competência para licenciar ambientalmente, definido pela Política Nacional do Meio Ambiente, que foi uma lei, quem tinha essa competência era os estados e os municípios. Com aquela repartição de competências, se fosse plataforma de petróleo, era o IBAMA, se fosse atividade nuclear, era o IBAMA, se fosse atividade que impactasse 2 ou mais estados, era o IBAMA, e o resto ficou com os estados. Então, como nós já falamos anteriormente, o estado ficou com mais de 95% das atividades licenciáveis. E as pessoas, uma plataforma de petróleo era o IBAMA,
usina nuclear, vamos. Sim, mas era uma usina nuclear, 2 plataformas de petróleo. E quantas fábricas de tinta, roupa, sapato, óculos, camisa, celular, tudo móvel e tudo que tinha que ter licença ambiental. E aí, no metade dos anos 90 para cima, começa a se ver a possibilidade dos municípios licenciarem. E aí vem uma resolução CONAMA, que é uma resolução muito abrangente, que fala de muitas coisas simultaneamente, que é a resolução CONAMA 237. E a resolução CONAMA 237, além de estabelecer que os municípios poderiam licenciar, dizendo que o município teria competência para licenciar atividade de impacto local, que dá uma subjetividade, né, ao que era definido antes, Estado e União, a resolução CONAMA 237, ela, lá no artigo 11, eu acho que, parágrafo 2º, eu falo essas coisas de cabeça assim, o pessoal acha que eu sei tudo, eu estou chutando, depois tem que conferir. Então, a resolução CONAMA 237, lá no artigo 11, ela cria a possibilidade do licenciamento ambiental simplificado. Repare, Martins, em 97. Então, 81, 83 LPLO, 86 EIA-RIMA. Quando chega a resolução CONAMA, cria a possibilidade de quê? Do licenciamento ambiental simplificado. Ele não cria esse tipo de licença. Não é licenciamento ambiental simplificado, LAS, ou como fala o paulista, LAS. Não é isso. Ele cria a possibilidade de se criarem licenciamentos ambientais simplificados, porque estava o quê? Era um meio termo entre LPLO e o EIA-RIMA. Né? Era alguma coisa que impactasse, mas não tivesse. Por quê? Em 97 já existia a obrigatoriedade, quer dizer, o EIA-RIMA envolvia o quê? O EIA-RIMA envolvia a obrigatoriedade de se fazer audiência pública, e também veio a resolução 02 de 96 do CONAMA, que estabelecia a obrigatoriedade de quem fizesse a EIA-RIMA de pagar medidas compensatórias, que seria, no mínimo, pela redação da resolução 02 de 96, que depois foi substituída pela lei do SNUC, né? No mínimo, 0,5% do custo do empreendimento teria que ser revertido em medidas compensatórias. Quer dizer, então, o EIA-RIMA, ele, além de ser um estudo difícil, detalhado, caro, minucioso, ele, na progressão, né, no desdobramento, teria que se fazer uma audiência pública, isso tudo antes da LP, e teria também que ter medidas compensatórias. E essa medida compensatória por essa resolução do CONAMA, 0296, seria no mínimo 0,5% do custo total do empreendimento. Quer dizer, então o EIA-RIMA vinha carregado com essas duas obrigatoriedades, né? Não era nada facultativo, não era nada presunção relativa, era ato vinculado, estava escrito em legislações. Então, um empreendedor, por exemplo, que viesse fazer um investimento no Brasil, ele tinha que ser orientado e dizer o seguinte: você vai ter que fazer EIA-RIMA em 0,5%, no mínimo. A resolução CONAMA falava assim, no mínimo 0,5%. E o máximo, Gusmão? É de aberto. Você paga condomínio aí? Pago. Como é que você paga o condomínio? Ele vem escrito como? Nesse mês, o mínimo é R$200? O mínimo até uma data prevista, depois paga com multa. Mas ele fala no mínimo ou ele dá um valor fixo? Dá um valor fixo, mas caso extrapole a... O cara vai alugar um apartamento, aí você chega, pô, amiga, quanto é que é o aluguel, quanto é que é o condomínio? O cara é no mínimo R$500. Pô, naquele mês o outro cara pode cobrar 1.500, não pode? Sim. É uma insegurança, o cara não vai querer alugar aquilo. Só que a resolução CONAMA, ela estabelecia que
no mínimo 0,5%. Podia ser 1%, 0,8%, 2%, 3%. Dependia do órgão ambiental, definir. E quem definia isso, né, também era um colegiado. Então, o colegiado tinha representantes, né, das empresas, da Federação Nacional das Indústrias e da CUT, quer dizer, é um colegiado. As pessoas iam discutindo, mas sabiam que no mínimo era 0,5%. Isso não era uma coisa muito interessante, não era muito legal. Ninguém vai botar uma pessoa, ninguém vai matricular o filho num colégio que fala, a mensalidade no mínimo é R$1.000, hein? Pô, a insegurança é muito grande, né? Mas aí ficou. Mas eu quero te dizer que o EIA-RIMA, ele, além de ser forte, pesado, difícil de se fazer, muito tempo, mas extremamente importante para aqueles empreendimentos de efetivo significativo potencial, ele ainda tinha essas duas situações já consagradas nele. E quando veio a resolução CONAMA de 97, a resolução 237, ela estabeleceu a possibilidade da criação de estudos simplificados. Mas não falou que estudo seria isso, só jogou no ar e deixou aquilo. E aí, o tempo passou, e em 91 nós tivemos aquele apagão, lembra? Teve aquele apagão no Brasil, que teve problema de energia. Sim. Foi quando a sociedade brasileira aprendeu que para ligar a luz tinha que ter água. É difícil o cara entender isso, né? Então, quando veio essa questão, muitas pequenas termoelétricas pediram licenciamento, porque eram pequenas termoelétricas em pontos chaves que seriam, mas tinham que ter licença ambiental. E elas teriam que fazer EIA-RIMA. Então, se elas tivessem que fazer EIA-RIMA, ia demorar 1 ano, 1 ano e meio, a gente fazer o estudo da audiência pública, talvez uma segunda audiência, uma terceira. E então, tinha o apagão, e tinha o apagão na cola, né? E o apagão já estava apagando tudo, Ana. Então, o que aconteceu? O CONAMA criou uma resolução, a primeira resolução que usou essa ideia, essa prerrogativa lá da CONAMA 237, artigo 11, parágrafo 2º, que criou essa resolução CONAMA 279, de 2001. E essa resolução estabelecia que as centrais termoelétricas, de até certa capacidade, poderiam trocar o EIA-RIMA pelo licenciamento ambiental simplificado. Aí criou-se um instrumento novo chamado RAS. RAS. A gente carioca fala RAS, mas é RAS. R-A-S. E o que é o RAS? É o EIA-RIMA mais suave. Certo. Apesar de que o RAS não quer dizer dar facilidade para o empreendedor, porque o órgão ambiental faz um termo de referência que vai ser o conteúdo do RAS da mesma forma como se fosse o EIA-RIMA. Só que os ritos são menos complicados. Entendeu? Em vez dá mais agilidade, pública, né? Em vez de uma audiência pública ter uma reunião técnica informativa, quer dizer, dava mais agilidade. E, se não me engano, esse RAS estabeleceu um prazo de 3 meses para o órgão ambiental se manifestar. Aí ele saía com o RAS e recebia a LP. Quer dizer, o RAS entrou no lugar do EIA-RIMA para especificamente esse tipo de empreendimento. Porque ele usou o que saiu na resolução CONAMA 237, lá no artigo 11. E aí nós ficamos desenvolvendo isso até que apareceu um segundo RAS, que foi para terminais ferroviários. Se eu não me engano, resolução 349 do CONAMA, de 2004, que estabelecia o seguinte: se você, numa malha ferroviária, você vai fazer um local para manobra de composições, não vai fazer uma ferrovia, não é para fazer uma ferrovia Rio-São Paulo, como é que chamava aquela? O Expresso, trem de prata, trem...
Veracruz, aí, Veracruz ou Santa Cruz? Veracruz ou Santa Cruz? Não é Veracruz, não. Acho que não é isso, não. Ah. Mas isso aí vai ter que fazer um rima, não tem dúvida nenhuma. Mas se você for fazer um terminal, fazer um rabicho, enfim, você poderia também apresentar um RAS. Quer dizer, o RAS deu certo lá nas termoelétricas, de pequeno porte. Certo. E aí, agora, se o cara fosse fazer uma termoelétrica de grande capacidade, aí Belmonte, por exemplo, aí seria, e a rima não tinha dúvida. E a rima. E aí, o que acontece? Caramba, o pessoal está cobrando sorteio, hein? Mas o cara que está vendo sorteio tem que estar ligado, né, Martim? Tem que estar atento. Então, quantas pessoas já tinham participado da live que você falou? A gente estava chegando próximo de 1.000 pessoas entre ao vivo e que visualizaram os vídeos. Mas o sorteio do livro não vai ser quem vai visualizar à noite. Quem visualiza à noite é um grande amigo, mas o cara que está fazendo o sorteio, né? Você vai num auditório de televisão, sorteia o cara que não está, o pessoal fala o que lá na hora? Marmelada. Não, morreu. Então, o que acontece? Aí vem essa resolução CONAMA 394 que cria o quê? A RAS para terminais ferroviários. E aí começou-se a se criar outros tipos de RAS para implantação de estações de tratamento de água para municípios até 50 mil habitantes. Criou-se a LIO, que era um tipo de RAS. Depois criou-se também RAS para municípios que fossem implantar aterros sanitários até uma determinada população. Se fosse fazer no Rio de Janeiro, que são quantos milhões de habitantes, aí é a rima, não tem dúvida. Mas se você vai fazer, por exemplo, 3 municípios que podiam se consorciar, porque o estudo ambiental é muito caro. E você desobrigar uma estação de tratamento de água a apresentar IARIMA é sábio, porque o município, às vezes, não tem dinheiro para fazer o IARIMA. E se o município é pequeno, ele deixa de fazer, de beneficiar as pessoas, porque não tem como marcar com os custos, entendeu? E aí foi até que nós criamos uma resolução do CONEMA. E nós oficializamos o RAS no Rio de Janeiro. Então, o RAS passou, no nosso estado, sempre como pioneiro, passou a ser o quê? A possibilidade de se fazer RAS. Essas atividades que eram geração de energia, aterro sanitário até certa população, tratamento de esgoto e a estação ferroviária já estavam contempladas em legislações que ficaram consagradas. Só que o nosso RAS, que foi uma resolução do CONEMA, eu me lembro que foi uma resolução muito bem discutida, nós estabelecemos o seguinte, que teria que ter medida compensatória. Quer dizer, o empreendedor, só que seria, né, no nosso RAS, na redação do nosso RAS, eu não lembro o número dessa, engraçado, não sei se é 22, mas acho que foi 2011 também, 2010. No RAS, eu me lembro muito dessas discussões. A medida compensatória era fixada em 0,5%, era fixo, 0,5% da... Guzmão, tem uma pergunta muito importante aqui. Peraí, o Pascoal falou, resolução CONEMA 29/11. E nós temos agora aqui você a tinha entrada... esquecido, né? Não, eu sabia, eu fiz de propósito para dar uma oportunidade ao Pascoal. Nós temos agora o prazer de receber o professor José Aires. Professor Aires, lá do SEMPES, está aqui, está morando lá em... Onde é que o professor está morando? Está morando em Uapi. E está aqui participando da live. Um amigão, professor da Estácio de Sá, lá do Centro de Pesquisa do SEMPES, um grande colega que nos ajudou muito no INEA. Fala, o que você ia falar? Estou falando muito, né? Uma pergunta aqui muito importante. Deixa eu voltar aqui, que entrou muita gente nova. Aqui, o Liman B 2018. Ele queria
que a gente desse um exemplo de um grande empreendimento que não tenha ido adiante, ou, eu entendi o que ele quis dizer, ou teve que alterar o seu projeto em função das questões ambientais do EIA-RIMA. Essa pergunta, eu acho que você poderia deixar para quando a gente for falar sobre audiência pública, não acha, Gusmão? Olha, eu até achava, mas o meu amigo Júnior Negão entrou e ele pediu também, fez um sinal para mim assim, que tem que responder essa. E o Júnior é campeão mundial. Quando o cara é campeão mundial, tem que respeitar, né? Sim. Grande abraço, Júnior. Então é o seguinte, olha, eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma... Era um EIA-RIMA. A pergunta que ele fez tem tudo a ver. Quem foi que fez mesmo, eu não vi. Lima, O Lima entrou no começo, hein? Limambi 2018. Deve ser Lima Ambiental, não é isso? Limambi é Lima Ambiental. Então, não seria Lima Poluidor, não, é Lima Ambiental. Aí o que acontece? Uma vez nós fomos fazer uma audiência pública do empreendimento, que era o aterro sanitário em Cabo Frio. Muito tempo, Martinho. Em Lima. Aí o prefeito, né, o município pediu, que a competência é municipal, pediu a licença, caso de EIA-RIMA, passou então o órgão ambiental fez o termo de referência, passou e eles apresentaram o EIA-RIMA. Em determinado momento, quando o INEA está estudando o EIA-RIMA, quer dizer, a competência de dar licença prévia é em função, né, da aprovação do EIA-RIMA. E pela legislação estadual, quem dá a licença prévia de todos os empreendimentos que fizeram o EIA-RIMA é a SECA, não é o INEA. Todas as LPs, todas, que vieram provenientes da EIA-RIMA, quem dá essa licença ou não é a SECA. E a SECA também que promove a audiência pública, a SECA que organiza, que faz, que tem o presidente, o secretário, que recolhe as perguntas, que faz toda... Enfim. E aí eu fui fazer essa audiência pública lá do aterro sanitário. Era em Cabo Frio, era num teatro, era um lugar muito grande, muito cheio. Muita gente conta, e o prefeito querendo fazer o aterro. Aí, como é que é uma audiência pública? Fez a apresentação, eu não vou detalhar como é, porque senão vai, né, atrapalhar. Vamos deixar. Mas aí, na hora das perguntas, que tem um determinado momento que é para as perguntas, alguém pediu a pergunta e eu pedi a palavra. Na época não era escrito por internet ainda não, porque isso veio com a resolução 35, né, depois. Isso foi antes de 2011. E aí alguém pediu a pergunta e falou assim, vem cá, prefeito. Mas um cara educado, sem ser agressivo, chegou e falou o seguinte, o presidente perguntou para mim, eu posso passar aqui um PowerPoint, que eu tenho umas informações e tal? Eu digo, pois não. Ele pegou, sério, absolutamente compenetrado, consciente, ele apresentou o local onde seria feito o empreendimento, o aterro sanitário, e mostrou ali a presença de sambaquis, que é testemunho da presença de índios tamoios naquela região. Sim. E ele falou na audiência, o seguinte, olha, aquele local, a vocação é para educação ambiental, não é para jogar lixo. Só falou isso, foi a primeira pergunta. Entendeu? Aí o prefeito ficou olhando com aquela cara de perdi, né? Porque não tinha argumento, pô. Quer dizer, quem fez o estudo não se tentou para esse detalhe. Daí a importância da audiência, que é o momento que o empreendimento é apresentado à sociedade, e quem faz o EIA-RIMA são 6, 7, 8 pessoas. Existem outras centenas de pessoas que podem trazer contribuições. Daí a importância desse exercício de democracia, de cidadania, que é a audiência pública. Perfeito. É um instrumento democrático que ele vem para a sociedade poder opinar também e tomar a decisão junto com o empreendedor. Lógico. Aí, nesse momento, eu virei para o prefeito e falei, olha, eu acho melhor a gente parar por aqui, porque não tem mais. E aí, ele, coitado, ele perguntou assim, aonde que eu vou enfiar meu aterro sanitário? Aí eu falei, pô, eu não sei. Quer dizer,
Porque o aterro sanitário, quando Búzios se desvinculou de Cabo Frio, o aterro sanitário ficava em Búzios, entendeu? Uhum. Então, Cabo Frio tinha esse problema, que é um problema de todos os municípios, e o prefeito estava querendo resolver. A intenção dele era a melhor possível, mas... Uhum. Guzmão, uma coisa, deixa eu fazer trazer uma coisa que talvez você também não conheça em relação às atividades técnicas de EIA-RIMA. Enquanto isso, daqui a pouquinho tem o sorteio, hein? Entre as atividades técnicas previstas, tem o programa de acompanhamento e monitoramento das atividades de impacto. Isso. Eu estou participando de um EIA-RIMA no sul do Brasil, pela Demartini, em que um dos programas é um programa de auditoria ambiental do EIA-RIMA. Então, a cada 6 meses, né, eu e a Deise, que trabalha comigo, vamos lá avaliar como o estudo andou nos 6 meses anteriores. E a gente, de uma forma independente, a gente avalia se está seguindo o planejado lá no EIA-RIMA que foi apresentado ao IBAMA. Caso não esteja seguindo, a gente dá não conformidade e essa não conformidade vai para o IBAMA para poder ser corrigido. Então, um licenciamento federal. E a auditoria então, ambiental, ela já é uma forma de monitoramento do EIA-RIMA. Já foi incorporado. Isso é um avanço. Mas isso entrou no termo de referência? Entrou lá no início. Quer dizer, hoje, termo de referência é igual vestido de noiva, não é? Você como é que vai fazer? A Manu nunca usou vestido de noiva? Como é que eu vou falar? Não. Uma vez a minha filha chegou para mim e falou assim: pô, papai, eu queria uma roupinha nova, tal, porque eu tô namorando. Isso há muitos anos, a Joana e a Renata. Aí eu falei: tá legal, então vamos ali na C&A. Aí comprei um monte de roupinha, blusinha, shortinho, camisa, calça. Aí quando ela andava na rua, de vez em quando ela falava: ih, aquela roupa é igual a minha, da C&A. Aquela moça tá com uma roupa igual a minha. Ela não se importava ou não, porque a roupa da C&A é como se fosse uma LP, uma LI, entendeu? É uma coisa que você tem mais ou menos os mesmos procedimentos. Agora, quando você faz... Aí um dia a Joana chegou para mim e falou assim: papai, eu vou casar. Falei: então vamos ali na C&A, vou te comprar um vestido de noiva. Ela: C&A não. Vestido de noiva tem que ser na costureira, né? Porque é sob medida. Então, o EIA-RIMA, ele é vestido de noiva. Ele é específico. Como é que você vai fazer um termo de referência para uma usina nuclear com os mesmos termos do que para um aeroporto? São impactos totalmente diferentes. Por isso que o grupo de trabalho que elabora o EIA-RIMA tem que ser um grupo muito diversificado. É o multidisciplinar, né? Como está previsto na CONAMA. E a importância da audiência pública, da nossa próxima live, é justamente isso. Além daquilo que foi previsto no termo de referência e que foi apresentado, o órgão ambiental, a equipe que fez o EIA-RIMA, quem fazia muito isso no INEA, hoje é o presidente da SECA, que é o Maurício Couto, que ele sempre ficava junto comigo nas audiências, ele anotava tudo, porque ele era o coordenador do grupo de trabalho. E aquelas sugestões, muitas eram incorporadas. O Rafael não disse agora que nas audiências públicas que eram realizadas para a discussão do CELCA, quase 200 sugestões foram incorporadas? É verdade. Porque o cara que inventou a EIA-RIMA, nos anos 60, nos Estados Unidos, o cara que inventou a audiência pública, aliás, quando ele na cabeça dele, não era briga, não era confusão, não era discussão, alguém querer até chantagear o outro, não era isso, não. A ideia dele foi trazer a contribuição do maior número de pessoas para o empreendimento, para que ele cause o menor impacto possível, Martini. Martini, nós vamos fazer uma live, eu vou fazer com a Joana, que você está convidado, sobre filmes ambientais. Essa vai ser boa. Nós estamos cadastrados com 200 filmes ambientais. E entre esses 200 filmes ambientais tem um chamado Audiência Pública. Eu fui assistir, foi no Festival de Cinema do Rio, Festival Internacional de Cinema FIC, eu acho que de 2014, 2013, foi lá no cinema em Botafogo, naquela galeria. Estava eu no cinema com 8 pessoas.
quando clareou, as 8 que se conheciam, que era quem fazia as audiências públicas. Então, foi uma audiência pública na íntegra. E o assunto a ser discutido era a implantação daquela grande cadeia de lojas americanas, de lojas dos Estados Unidos, que tem... você compra tudo nessa loja. Até arma, né? Eu sei qual é. Eu não vou falar para não fazer propaganda dela. Mas eu não vou falar porque eu esqueci mesmo, senão eu falava. Ô, Guzmão, faltam 5 minutos para 5 minutos para a gente terminar a nossa live de hoje. Mas não são 11h20? Não, 11h56. Caramba, é muito rápido que passa isso. Nós tivemos mais de 40 pessoas entrando, cara. Espetáculo. Um sucesso. Eu acho que nós estamos na hora, daqui a pouco, de sortear o livro, hein? Sim, a pessoal está esperando por isso. Então, olha só. Então, a nossa nova legislação do CELCA, ele prevê outros estudos também. Quer dizer, eu vou deixar no Instagram um exercício para quem quiser entrar. Opa, ganhador do livro chegou. É o milésimo santista. Em cima do laço. Explica para o pessoal qual era o critério para o sorteio do livro. Ilha das Flores, o Santista está falando aqui, Ilha das Flores é um dos 200 filmes. Gente boa, o critério de sorteio do livro era o seguinte: o milésimo que entrasse na live seria sorteado. E o Martini estava contabilizando isso lá. Isso. A gente estava aqui e eu fiz o sinal aqui para ele que chegou. Como bom jogador de sueca, fez aquele sinal. E então o que acontece? O Santista foi o milésimo e a Lúcia Santos falou que era ela. Ela é a 11ª, tipo Bombril, 1001 utilidades, né, meu? Eu acho que o 1001 a gente podia dar um livro também, né, Martini? O que você acha? Aí tem que ver aqui o estoque do livro. Vamos primeiro dar para o Santista. O Santista é o 1958 Santista? Santista, me manda do reservado a forma que eu posso te encaminhar o livro, tá? O endereço que eu possa colocar no correio. Depois a gente vê da Lúcia. O Marcos, que entrou agora, que entrou há pouco, o Marcos lá do Rio Grande do Sul, ele foi sorteado na live dos animais do Vini, toda segunda-feira. E o Santista é engraçado, porque o Santista é uma grande figura, né? Um grande amigo, sempre incentivando nossas lives, participando, inclusive, das lives do Vinícius. Você merece, Santista. O pessoal vai dizer que foi armação, mas não foi, não. Santista, então me manda seu endereço, hein? Quem não assistiu essa live, como o Santista, que não assistiu quase nada, vamos deixar ele assistir na íntegra lá no IGTV, daqui a pouquinho vai estar disponível. No seu, né? No meu. E você sabe o que o Marcos faz em Porto Alegre? Rápido, tem quantos segundos? Poucos. Pode falar. O Marcos, em Porto Alegre, ele faz umas caminhas para cachorro de pneus. E você falou da Deise, a Deise tem que participar da nossa próxima live dos animais. A Deise teve 20 cachorros, 20 gatos, não foi? 60? Não sei se a Deise está aí hoje. Deise, está aí? Ela estava participando. Levanta a mão aí, Deise. Eu vi ela participando. Então, ela vai contar como é que foi isso. Minha irmã sabe tudo também, grande ambientalista. Grande ambientalista. Ambientalista da pesada. Semana que vem, a live, vamos fazer só uma propaganda rápida. Vai ser a audiência pública, Guzmão? Audiência pública. Agora, esse assunto... estamos nos 30 segundos finais. Cara, deixa eu falar. Olha a Deise aí. Deixar claro uma coisa, Martini, Matheus é meu neto. Vou colocar no Instagram um exercício de 21 perguntas sobre licenciamento com IARIMA. Aí eu vou colocar no meu, que eu não sei como é que eu faço para você. Se quiser, você bota no seu também. Quem o primeiro que acertar, são 21 etapas, vai ganhar o nosso livro.